Olá, pessoal, tudo bom? Professor Tony aqui na área. Nós vamos começar hoje a aula de taxas nominais e taxas efetivas em juros compostos, tá bom? Então vamos começar a nossa aula aqui depois da vinheta. Vamos lá? Bora! Então, pessoal, a gente vai falar hoje uma coisa muito importante que cai em questões também. Eu também vou mostrar aqui na calculadora HP12C essa ideia de taxa efetiva e taxa nominal. A taxa efetiva, se você quiser anotar um conceito, ela é aquela taxa, né? É a taxa que reflete diretamente o quanto eu vou pagar de juros na unidade de tempo que informei. Então, por exemplo, 1% ao mês é quanto eu vou pagar mensalmente. 1% ao mês. Ela é a taxa efetiva, certo? Agora pode aparecer um outro conceito, que é a taxa nominal. Então, o que é que acontece, né? Então, aqui a gente vai colocar a nominal. Ela não serve para a gente capitalizar as coisas, né? Então, ela é apenas um número que não serve para fazer os cálculos. Pois primeiro preciso converter em efetiva. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Quando eu coloco assim, eu tenho 12% ao ano capitalizados semestralmente. Então, acontece a taxa, você vai fazer 12. Aqui você vai fazer a divisão como se fosse uma proporcional, né? Mas são conceitos diferentes. Você vai dividir por 2. Por quê? Porque um ano tem 2 semestres, né? E aí você vai obter 6% ao semestre. Então, na realidade, quando ele diz 12% ao ano capitalizados semestralmente, na realidade, em outras palavras, ele está dizendo isso aqui, ó, 6% ao semestre. Né? 6% ao semestre, é isso. Então, quando ele dá uma unidade de tempo e ele capitaliza em outra unidade de tempo, então ele dá uma taxa ao ano e capitaliza semestralmente, taxa e tempo tem que estar sempre no mesmo período. Essa é a regra básica da matemática financeira. Então, se eu pegar aqui, regra básica, taxa e tempo no mesmo período, certo? Então vamos ver aqui com as questões. Calcule o montante de um financiamento de R$ 20.000 após um ano a uma taxa de 12% ao ano capitalizado semestralmente. Capitalizado mensalmente, perdão. Quando eu coloco aqui capitalizado mensalmente, perceba que a capitalização ao mês e é 12% ao ano. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa taxa e vai dividir por 12. Por quê? Porque um ano tem 12 meses. Então isso aqui vai ser 1% ao mês. Certo? 1% ao mês.
E agora, Tony, o que é que eu preciso fazer? Então, primeiro, aí agora a gente vai usar a ideia de taxas equivalentes. Se eu estou fazendo um montante de 20 mil reais após um ano, quero saber quanto é isso? Então, o que é que eu vou fazer agora? Tem duas formas. Eu posso pegar esse 1% ao ano e colocar o período, aqui está 1% ao mês agora, e eu colocar aqui o N, e vou colocar no mesmo período do mês. Ou seja, são 12 meses. Certo? Quanto é a taxa? 1% ao mês. E quanto é o capital? 20 mil. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a conta, né? Então, vamos lá. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Vamos pegar nossa HP12C e vamos fazer as contas. Então, eu tenho aqui um F-clear, eu tenho um I1, 12N, capital 20 mil PV. Claro que o FV vai dar negativo, né? Então, quanto é o FV, que é o nosso montante? Dá 22.536,50. Então, em 12 meses, eu vou ter 22.536,50. Tony, teria uma outra forma de fazer, Tony? Teria. Você pode pegar essa mesma regra. Como eu capitalizei, fiz taxa e mês no mesmo período, eu posso usar aquela ideia de taxas equivalentes. Lembra que eu te falei? Como era, Tony? Eu posso colocar simplesmente o I agora, a taxa equivalente ao ano, que equivale a 1% ao mês. Como é que eu faço isso, Tony? Nas aulas passadas eu até mostrei um vídeo como é que eu calculo isso. Eu fiz uma programação aqui na HP. Mas eu vou te mostrar aqui como é que fica bem rápido, ó. Se eu colocar aqui 1N, 1I, 12N e colocar 1RHS, eu obtenho justamente a taxa equivalente. 12,68% ao ano. Então esse é meu I. O meu N agora vai ser quanto? Um ano. Um ano. E o meu capital? Meu capital vai ser 20. Então eu posso colocar 20 mil PV, é 1N, né? Quanto é que vai dar o FV? Aqui já deu 20.200. Não teve alguma coisa errada aqui, deixa eu só refazer o cálculo. Vamos só colocar como valor que estava lá, 12,68% ao ano, né? Então vamos pegar 12,68 e vou dar aqui um I. 12,68 I. Agora eu vou colocar um N e vou colocar 20 mil PV. Vou dar um FV. É justamente isso aqui, ó, 22.536,50. Como nessa aqui eu fiz uma aproximação, né? Aquele valor que está aqui, ele dá o valor exato, tá? Que é o valor exato. Claro que essa taxa é 12,68, né? E aqui foi a aproximação, mas é o mesmo valor. Se você obter a taxa exata, o valor do FV aqui é para ser o mesmo, tá? 22.536, tá? Ah, Tony, então quer dizer que quando eu fizer a capitalização, eu posso tanto colocar tanto sempre no mesmo período, tá? Se é ao mês, se é um ano, ano. Mas a primeira coisa que você vai fazer aqui nessa questão é, se você tem a taxa aqui, após o ano a taxa foi 12% ao ano, capitalizado mensalmente, você vai capitalizar isso aqui mensalmente. Então você vai obter o quê? Você vai obter justamente 1% ao mês. 1% ao mês com um ano, você vai obter esse montante aqui. É a mesma coisa de pegar uma taxa equivalente de 12,68% ao ano e não os 12%, ó, que está nominalmente aqui, veja, 12% não é 12% ao ano. Na realidade, eu posso até colocar aqui, na realidade,
Isso é 12,68%, tá? Aproximadamente. Show de bola? Vamos fazer mais um aqui para a gente treinar. Calcule o valor de um resgate de uma aplicação de R$ 1.700 após 3 anos a uma taxa de juros de 14% ao ano, composto semestralmente. Então vamos fazer aqui. Como está composto semestralmente, então aquela taxa que está ali, eu vou pegar os 14% ao ano, vou dividir por 2, que é o número de semestres. Então, na realidade, ela é 7% ao semestre. Essa é a taxa verdadeira. Composta semestralmente, 7% ao semestre. Então, são quantos períodos? 3 anos vai ser o quê, Tony? 3 anos vai ser 6 semestres. Então, esse é o N, 6 semestres. Certo. E aí? Aí você vai fazer. Você vai pegar o seguinte agora. Você vai pegar aqui. Vamos calcular aqui. Eu vou ter um PV de 1.700, um N de 6, um I de 7% ao semestre. Quanto é o meu FV? Então vamos dar um F clear e vamos calcular. 1.700 PV, eu vou ter 6N, eu vou ter 7I, eu vou ter FV. Então isso aqui me dá um valor de R$ 2.551,24, tá? Então essa ideia, pessoal, é muito simples, né? Sempre que eu for falar a taxa, então não é 14% ao ano, né, Tony? Não. É 7% ao semestre. 7% ao semestre, se você for fazer A equivalente ao ano, ela vai dar maior que 14, né? Só a título de curiosidade para você, se você quiser fazer aqui a taxa equivalente, é só você fazer. Você vai pegar o 7i, 2n, como eu vou transformar para o maior, vai ficar 1rs, 14,49, tá? 14,49% aproximadamente. Show? Então vamos lá. Vamos calcular essas taxas efetivas anuais aqui. 30% ao ano capitalizadas semestralmente. 30% ao ano capitalizado trimestralmente vai ser o quê? Vai ser 30% dividido por quanto? Eu quero as taxas efetivas anuais, tá? Eu quero 30% dividido por quanto? Um ano tem 4 trimestres, né? 4. Isso dá 7,5% ao trimestre. Como eu quero calcular no ano, então como é que eu faço isso, Tony? Vamos usar aquela nossa formulazinha que eu coloquei na aula passada, né? A programação da HP12C. Você vai pegar a taxa, 7,5, 7,5i. Quantos n's aqui? Eu vou pegar 4n, né? 1rs. Então deu quanto? 33,55% ao ano. Certo? Então essa é a taxa equivalente anual, efetiva anual, de 30% ao ano capitalizado trimestralmente. 14% ao ano capitalizado semestralmente. Bem, você vai pegar os 14, você vai dividir por 2, que são 2 semestres. Você vai obter 7% ao semestre. Só que tem um detalhe. Você quer essa taxa anual. Então você vai fazer aquele esqueminha lá, na HP12C. F clear, vamos colocar 7i, vamos colocar aqui o N2, né? 2N. E vamos fazer um RHS. Então isso aqui dá 14,49% ao ano. Então a taxa efetiva anual de 14% ao ano capitalizado semestralmente, na realidade é 14,49% ao ano. Inclusive a gente até calculou aqui, né? Só a título de curiosidade. E, por último, 6% ao semestre composto mensalmente. Bem, 6% ao semestre, então
eu tenho composto mensalmente. O que é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar os 6% e vou dividir por 6, né? Por quê? Porque um semestre tem o quê? 12 meses. 6 meses, perdão. Então, isso vai dar 1% ao mês. Só que 1% ao mês eu quero ela ao ano, que é a taxa efetiva anual. E esse cálculo a gente já está cansado de saber, mas eu vou fazer de novo aqui para vocês. Você vai fazer 1 I, você vai pegar 12N e vai fazer 1 RS. 12,68%. Gostaram, pessoal? É isso aí. Com isso aqui você está aprendendo tudo de matemática financeira, dessas taxas compostas, né? Taxa aqui equivalente, junto com taxas efetivas e nominais, tá? Tudo passo a passo para você. Melhor curso aqui do YouTube, tá? Então se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, para mais gente aqui visualizar o canal, né? E se inscreverem e vão gostar do canal, né? A gente está fazendo um canal aqui de qualidade, tá bom para vocês? Um abraço e até a próxima. Valeu!